Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Não foi possível dar no final de semana, sábado, por causa que ainda não tinha concluído esse estudo. Eu achei uma dificuldade grande de colocar no papel aquilo que o Senhor me revelou. Mas o Senhor me ajudou e eu coloquei aqui tudo o que Ele quer que vocês saibam. Então, o assunto é bem delicado para muitas pessoas, porque aprenderam da maneira errada. Então, quem são os eleitos de Deus? Este é o título ou tema do nosso estudo de hoje. Quem são os eleitos de Deus? Então, vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor me deu para trazer para teu povo, para que estudem em profundidade, não andem no engano, na mentira. Porque o Senhor mesmo diz que o teu povo não é muita gente. O caminho é estreito e são poucos os que acertam por ele. Mas aqueles que acertam, estes estão indo no caminho que é Cristo. E assim que cada um dos teus filhos estejam andando neste caminho chamado Cristo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus são todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Preste atenção o que estou falando, porque estou repetindo aquilo que Paulo já fala em Efésios. Os eleitos de Deus são todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Mas que mundo? Mas que mundo estes eleitos foram eleitos? Foram escolhidos, foram predestinados. Que mundo foi este? Este mundo material. Então, antes deste mundo material, mundo depois do pecado do homem. Então, antes deste mundo que vivemos, Deus elegeu os seus, Deus predestinou os seus. Mundo que se materializou depois do pecado. Então, este mundo foi o mundo em que Deus elegeu os seus antes dele, antes deste mundo material, mundo de matéria, governado por Satanás. Antes deste mundo existir, antes deste mundo se materializar, Deus elegeu os seus. Então, não existia ou era para existir no mundo espiritual somente os eleitos de Deus. Mas o homem não obedeceu a palavra de Deus e só veio a existir essa humanidade depois do pecado. Então, vou ler de novo aqui. Este mundo material, mundo depois do pecado do homem, mundo que se materializou depois do pecado, passando a existir dois tipos de humanidade. Então, este mundo, Deus elegeu os seus antes deste mundo material, mundo depois do pecado do homem, mundo que se materializou depois do pecado, passando a existir neste mundo dois tipos de humanidade.
Então Deus elegeu os seus antes deste mundo existir, antes deste mundo se materializar, mundo de matéria. A humanidade que Deus elegeu para ele e a humanidade que veio da carne e do sangue de Adão e que não herdará o reino de Deus. Então, depois do pecado, passou a existir dois tipos de humanidade. Passou a existir aqueles eleitos de Deus antes da fundação deste mundo de matéria e passou a existir aquela humanidade que veio da carne e do sangue do homem, de Adão, do homem. E esta humanidade que veio apenas da carne e do sangue do homem não herdará o reino de Deus, pois ela veio depois que Deus elegeu a sua humanidade. Então aqui em 1 Coríntios 15, 50, Paulo nos diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, estes que vieram depois do pecado, esta humanidade que passou a existir depois do pecado, não é a humanidade que Deus elegeu. Ele predestinou a sua humanidade antes desta humanidade depois do pecado. Então, e por quê? Pois esta humanidade depois do pecado é inimiga de Deus. Então, nós vamos para Romanos, capítulo 8, os versículos do 7 ao 8 nos diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, esta humanidade que surgiu depois do pecado de Adão e que veio apenas da carne e do sangue do homem, ela é inimiga de Deus. Ela não se sujeita à palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo isto: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, essas pessoas que vieram, essa humanidade que surgiu depois do pecado, ela é inimiga de Deus, pois ela vive na carne. Ela vive nas obras da carne. Ela vive na direção do diabo. E ela não se sujeita à palavra de Deus, ela não obedece à palavra de Cristo. E Cristo já diz isso em João 3, do 19 ao 20. Jesus diz assim, 3, do 19 ao 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. O problema não é que Deus não quer salvar estas pessoas. O problema é que elas não querem a salvação de Deus. Elas não vêm para Deus. Jesus está dizendo: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Ela não vem para
que as suas obras não sejam questionadas. Elas não querem a mudança da sua vida. Então Deus, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem esta salvação. Nem todos querem esta mudança, nem todos querem mudar a sua maneira de viver, de agir. Aqui em Gálatas, capítulo 5, os versos do 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, os que andam no espírito, aqui é espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quem anda no Espírito de Deus são os eleitos de Deus. Eles se agradam em obedecer à lei, às leis de Deus. Eles querem esta mudança. Eles se arrependem de verdade. Eles lutam para não fazer o que a sua carne quer. Então, estes são os eleitos antes da fundação do mundo material. Não foi Deus quem escolheu dois tipos de humanidade, mas o homem quando trocou de Deus. Gênesis 3:6. Então, Adão, quando trocou de Deus, obedecendo à sua mulher e à serpente, então ele escolheu esta humanidade que veio apenas da carne e do sangue do homem. Quando em Gênesis 3:6 desobedeceu a palavra de Deus para obedecer a palavra da sua mulher e da serpente. Quando ele fez isso, literalmente ele troca o Deus que lhe criou por um Deus que lhe enganou. A única humanidade que Deus mandou Adão fecundar Eva, para ele, Deus, foi a de Gênesis 1:28. Mas Adão não obedeceu. Então, Gênesis 1:28, Deus mandou: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Nesse tempo, Adão era santo, andava na direção do Espírito de Deus e fazia a vontade de Deus. Tudo era bom. Adão estava nu e não se envergonhava porque não tinha pecado. E era nesta humanidade, neste mundo espiritual em que Adão vivia, neste mundo de obediência à palavra de Deus, que Deus mandou Adão fecundar Eva, multiplicar a humanidade e encher a terra. Mas Adão não obedeceu, dando lugar à serpente entrar em sua família, com a palavra do engano e mentira, conseguindo literalmente semear na Eva a semente da mentira e do engano, e levando Adão também a aceitar a semente do engano e da mentira, que é a palavra do diabo, né? E junto com a sua esposa, desobedecer a palavra da verdade e substituir o Criador, que é Espírito, pela criatura, trazendo assim em sua semente dois tipos de humanidade. A que Deus mandou ele fecundar, para ele Deus, em Gênesis 1:28, e a que foi inserida em Adão depois do pecado, que viria somente da carne e do sangue do homem, e seria também a semente da serpente. Então preste atenção o que a palavra de Deus está nos ensinando. Tudo que eu estou trazendo para vocês
foi o que o Senhor me mostrou na palavra dele, porque eu não trago nada para vocês sem ser a palavra de Deus. Então, a semente da serpente. E esta semente não herdará o reino de Deus, pois não foi gerada na obediência à palavra de Deus. Então, nós já lemos 1 Coríntios 15, 50. Então, aqueles que vivem na carne não herdarão o reino de Deus, porque são gerados na desobediência. Estas pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. E quem não obedece a palavra de Deus não pode ir para onde Deus. Então, vou ler de novo aqui o versículo 50 de 1 Coríntios 15. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a concupiscência, que é a desobediência, né, que é o pecado, herdar a corrupção, herdar a incorrupção. Então, a corrupção não pode herdar a incorrupção. O pecado não pode herdar o céu. E estas pessoas que foram inseridas na semente de Adão depois do pecado, são os que vêm da carne e do sangue de Adão. Os que vêm da carne e do sangue do homem, que não se sujeitam à palavra de Deus, que não obedecem às leis de Deus. E Deus já disse isso para Abraão, um povo que viria, que seria como a areia da terra. Este povo, ele está falando que veio da carne e do sangue de Abraão. Mas ele também disse que de Abraão viria um povo que seria como as estrelas do céu. Deus está falando da semente de Abraão, que viria da fé de Abraão, que seria obediente a Deus. Então, continuando. A humanidade que vem depois do pecado e no mundo de matéria é a descendência da serpente. E ela não ama Cristo, que é a luz, que é a palavra da verdade. Esta humanidade que veio da serpente é desobediente e, mesmo estando junto com a humanidade que foi eleita no mundo espiritual, mundo que Deus governa, ela não serve a Deus, mesmo dizendo que serve. Então, Jesus já fala deste assunto quando ele diz que o joio foi semeado junto do trigo. Então, ele foi semeado pelo maligno. Então, esta semente, esta humanidade que veio da carne e do sangue do homem somente, ela é a humanidade que é a descendência da serpente. Eles não se curvam, eles não respeitam a Deus, eles odeiam a Cristo e não se submetem à palavra de Deus. Então, existe dois tipos de humanidade. Existe a humanidade que foi eleita por Deus antes deste mundo material existir, antes da fundação deste mundo terreno, mundo governado por Satanás. Quando Adão, em Gênesis 4, 1 e 2, fecundou a Eva e ela gerou os seus primeiros 2 filhos, ali já foi manifesto os 2 tipos de humanidade. Caim, a humanidade que veio da carne e do sangue de Adão. Abel, a humanidade eleita por Deus antes da fundação do mundo. Aquela que veio da carne e do sangue de Adão, que também era a descendência da serpente, este era Caim, o filho de Eva. Caim representa a humanidade que veio depois do pecado, que veio da carne e do sangue de Adão.
e que é a descendência da serpente, porque é a descendência que não se curva aos mandamentos de Deus. Esta descendência não herdará o mundo espiritual de Deus, pois esta humanidade carnal ama esta terra, gosta de praticar as obras da carne e é inimiga da verdade e ama a mentira. Gálatas 5:17 e João 8:44. Jesus diz lá em João 8:44, vocês são filhos do diabo. Vocês amam o pai de vocês. Vocês querem agradar a ele. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Em Adão, toda a semente que veio dele, tanto a que foi eleita, preste atenção, de Adão sai a humanidade eleita por Deus, mas também sai a humanidade que veio apenas da carne e do sangue dele. Então, em Adão, toda a semente que veio dele, tanto a que foi eleita antes da fundação deste mundo de matéria, como a que veio com o mundo material, pois o homem deixou o mundo espiritual e veio para o mundo material. Então, antes do pecado, o homem estava no mundo espiritual. Que mundo espiritual é este? O mundo em que Deus governava o homem. O mundo em que o Espírito de Deus dirigia o espírito, a alma e o corpo do homem. E o homem era a imagem e semelhança de Deus. E o homem era santo. E o homem não tinha pecado. E tudo era muito bom. Então, tanto a humanidade eleita por Deus, como a humanidade que veio da carne e do sangue de Adão, foram contaminadas pelo pecado de Adão e passaram a serem dominadas e escravizadas pela serpente. Por quê? Porque Adão não fecundou Eva antes do pecado, só depois do pecado. E então os eleitos de Deus, como os que não são eleitos, já nascem contaminados com o pecado. E Paulo diz isso em Romanos 3:23 e Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram e estão separados de Deus. Em Gênesis 2:25, o homem e sua mulher eram guiados pelo Espírito de Deus e eram a imagem e semelhança de Deus. Então, antes do pecado, o homem era guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, o mundo que eles viviam era um mundo espiritual. E o homem era a imagem e semelhança de Deus, porque vivia na obediência à palavra de Deus. Até que eles, a mulher e o homem, desobedeceram a palavra de Deus, obedecendo a palavra da serpente e mudando de Deus e mudando de mundo. Preste atenção à palavra. Às vezes a gente ouve, Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo, a gente pensa que é a criação da terra. Mas Deus não está falando desta terra, da criação da terra. Deus está falando do mundo em que vivemos. E Paulo nos ensina a sair deste mundo de carne, esse mundo material, esse mundo carnal, para irmos para o mundo espiritual. Preste atenção que eu tenho ensinado para vocês todos estes anos. Toda a humanidade caminhava para a perdição eterna. Então Deus fez um plano para dar uma segunda oportunidade para toda a humanidade se
livrar da condenação eterna. Então, Deus, ele já tinha os seus antes da fundação deste mundo material. Mas ainda não existia nenhum ser humano fora Adão e Eva. Mas todos estavam em Adão. Todos estavam no homem. E quando Adão começasse a dar esses frutos, viriam esta humanidade. Mas Adão não obedeceu a Deus, mas esta humanidade estava em Adão. Era a semente de Adão. Só que essa semente, com o pecado, foi contaminada. Não ia nascer mais santa, ia nascer morta, e longe de Deus, e no pecado. Mas ainda pior, em Adão foi inserido outra semente, outra humanidade, que em Gênesis 3,15, Deus revela que esta humanidade seria a semente da serpente. Em Gênesis 3,15, Deus revela a solução para a humanidade se libertar da condenação eterna. Então, quando o homem pecou, logo ele recebeu a condenação eterna, que foi a morte do espírito. O espírito é quem se comunica com o Pai. O homem, antes do pecado, andava na direção do Espírito de Deus. E quando ele pecou, ele saiu da direção do Espírito de Deus. Ele saiu do mundo espiritual, governado por Deus, para vir para a matéria, para o corpo, para a carne, governado por Satanás. Adão mudou de Deus, Eva mudou de Deus. Eva, a terra, Eva representa a terra, foi contaminada pela semente da serpente, pela mentira e o engano. E Adão espiritualmente morreu e toda a sua semente, toda a humanidade. A solução era o descendente da mulher vir a este mundo material e resgatar os que quisessem ser resgatados por ele. Então Deus, ele não perde aquilo que é seu. Ele tinha escolhido, ele tinha elegido, ele tinha predestinado esta humanidade antes do pecado para si. Só que agora ela estava morta, ela estava longe de Deus espiritualmente e governada por Satanás. Então Deus, ele fez um plano e ele disse para a serpente: eu vou mandar para este mundo de matéria, este mundo material governado por ti, eu vou mandar o descendente da mulher, o descendente da mulher que era da terra santa antes do pecado. E essa mulher foi materializada, que essa mulher era a terra de Israel, o povo de Israel, que se materializou em uma pessoa chamada Maria, e dela nasceu Jesus, e eu já dei estudo sobre isto. Quem é a Maria, ou melhor, quem é a rainha do céu? Lá eu falo tudo isso. Então, Deus fez esse plano e disse: vou mandar o descendente da mulher. Ele vai arrancar de ti o governo deste mundo, desta terra, e vou tirar os meus eleitos, vou tirar os meus do governo da tua mão. Mas somente os que foram eleitos antes da existência deste mundo material foi os que aceitaram ou aceitam aceitam esta libertação que o descendente da mulher veio oferecer. Então você pode ler isto em João 3:3, que Jesus diz para Nicodemos: para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Versículo 5.
para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Tenho falado muito sobre isso. A água é a palavra da verdade, é Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo que usa essa palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em Romanos 8, do 9 ao 10, lá também Deus diz, fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, vindo morar no salvo. Os descendentes da serpente não aceitam esta libertação. João 3, 19 e 20, já li. Jesus disse que os que faz o mal não vêm para a luz. Eles não querem esta libertação. Eles querem permanecer na condenação. Por isso Jesus diz, a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, os que são nascidos apenas da carne e do sangue do homem, eles não querem a libertação dos seus pecados. Eles não querem a salvação que Cristo oferece. Eles amam o pecado. Eles querem praticar as obras da carne, porque eles amam Satanás. E eles buscam por Satanás. E eles querem fazer a vontade do diabo, porque eles acreditam na mentira do diabo e no engano. Em Efésios 1, 4, vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo nos ensina este assunto em profundidade. Paulo nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis irrepreensível diante dele em caridade. Então, ele nos elegeu antes da fundação do mundo material, mundo que Deus fez para o homem caído no pecado. Mundo governado por Satanás, mundo que passou a existir depois do pecado. Mas os eleitos de Deus não vieram deste mundo, vieram do mundo espiritual, mundo governado por Deus e que guiava o homem, o ser humano, o Espírito de Deus. Então aqui Paulo diz, como também nos elegeu nele, Deus nos elegeu nele, antes da fundação deste mundo material. Por isso Jesus diz, aqueles que o Pai me der, vem a mim. Meu Deus, eu custei organizar este ensino para vocês. Era para mim já ter colocado ele antes, mas era muita informação e eu resumi o máximo. Mas eu estou trazendo para vocês que vocês entendam o que significa este ensinamento que a Bíblia nos dá, não é só Paulo, sobre os eleitos. Deus nos elegeu em Cristo antes do mundo material existir, antes do homem pecar. Gênesis 1, 28. Então, no Éden, já existia os dois tipos de frutos, né? Existiam os dois tipos de frutos porque nós temos duas partes. Nós temos uma parte terrena e uma parte espiritual. Mas eu não estou falando do fruto para o nosso corpo. Eu estou falando do fruto para o nosso espírito. Então, a árvore da vida é o alimento que Deus preparou para os eleitos.
que estavam em Adão, porque Adão ainda era santo e perfeito. Mas existia também o livre-arbítrio, que Adão e todos nós temos que escolher. E Deus deu esta oportunidade, Deus dá esta oportunidade de cada um de nós decidirmos se queremos a Ele ou não. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a quebra dos mandamentos de Deus. Então, Deus, Ele não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação, mas por amor. Então, Adão, em um certo tempo da criação, ele resolve mudar de Deus. E ainda não tinha obedecido a Deus, por isso ele mudou de Deus. Porque ele não obedeceu à ordem de Deus, demonstrando assim que ele era desobediente. Ele estava quebrando as leis de Deus e a gente vê, ele quebrou todas. Isso significa comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a quebra dos mandamentos de Deus que eu tenho ensinado para vocês. E quando Adão fez isso, não obedecendo à lei de Deus, Deus saiu da vida de Adão. Do mesmo jeito que Deus saiu da vida de Saul, quando Saul desobedeceu a Deus. Então, quem veio morar, quem veio governar, quem veio guiar o homem dali para frente foi Satanás, com a sua mentira e o seu engano, e passou a governar esta terra. Então agora Adão trazia em sua semente 2 tipos de pessoas. Pessoas que foram eleitas, escolhidas e predestinadas para herdarem este mundo, onde Deus é o seu rei, o mundo espiritual, onde Deus é o rei. Mas também Adão tinha em sua semente outro tipo de humanidade, que era a que veio da carne e do sangue dele. Adão trazia também em si outro tipo de humanidade, a humanidade que veio apenas da carne e do sangue dele, humanidade que é dominada pelas obras da carne e que ama a mentira e o engano, e é a semente da serpente. João 8:44, segundo os Tessalonicenses, vou ler bem aqui, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, os versos do 9 ao 12, que nos diz o seguinte, segundo os Tessalonicenses 2, 9, diz assim: a esse cuja vinda é semelhante, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então essas pessoas, eles gostam do engano. E Deus vai mandar a operação do erro, que é o anticristo. Para quê? Para que essas pessoas que não querem a verdade, que não querem Cristo, que não querem ser libertos da condenação eterna, sejam condenadas. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então essas pessoas são as que vieram apenas da carne e do sangue do homem. Eles não querem o mundo de Deus, porque Deus é espírito. Ele não é carne, ele não é pecado, ele não é desobediência às leis dele. Deus vela para cumprir a sua palavra.
Deus não se molda ao pecado, não se engane. Aquele que quebra as leis de Deus serão punidos. Adão trazia também em si outra semente, né? Nós já vimos aí. Agora, Adão trazia em si 2 tipos de humanidade. A humanidade que foi eleita no mundo governado pelo Pai eterno, que era o mundo espiritual, né? Mundo espiritual. Mundo onde tudo era muito bom. Gênesis 1:31. E a humanidade que veio apenas da carne, do sangue de Adão, que veio da vontade do homem, humanidade que veio dos desejos sexuais humanos, esta humanidade não quer Deus, não quer o mundo de Deus, não quer o mundo que Deus oferece. Esta humanidade representa a serpente, representa a semente da serpente, pois esta humanidade carnal vem da palavra da mentira e do engano, e ela odeia a humanidade que veio do mundo espiritual, que veio do mundo onde Deus é o rei. Abel representa esta humanidade que foi eleita antes desta humanidade de matéria antes dessa humanidade de matéria existir. Caim representa a humanidade que veio apenas da carne e do sangue de Adão, humanidade que foi inserida no homem depois do pecado e que é a semente da serpente. Então, este mundo governado por Satanás e que as obras desta humanidade caída, desta humanidade que não quer Deus, ou descendência da serpente, é somente as obras da carne que eles querem. Aí Romanos 8, do 5 ao 8. Romanos 8, do 5 ao 8. Eu tenho tantas coisas, meus irmãos, para falar para vocês, que eu não sei nem se vai dar tempo. Romanos 5, do 5 ao 8, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, os que são eleitos por Deus, ainda no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Deus elegeu essa humanidade dele, ainda não existia, mas já estava eleita, já estava em Adão, antes da fundação do mundo material. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quem se inclina, quem está neste mundo de matéria, está na morte, está morto. Mas o que está no Espírito está na vida, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, vamos prestar atenção. Então, os que estão na carne estão na direção de Satanás, da serpente. Vive na mentira e no engano. E eles amam Satanás. Jesus disse isso. Então, devemos prestar atenção no que a Bíblia nos ensina. Depois de Gênesis 3:6, tudo mudou no planeta Terra. Tudo mudou no mundo espiritual e no mundo material. O mundo espiritual ficou desabitado. Por quê? Porque Adão não habitou o mundo espiritual de pessoas santas, perfeitas, que eram a imagem e semelhança de Deus. Então, Adão trocou de Deus e veio para o mundo material, o mundo físico.
E neste mundo ele teve os dois tipos de humanidade. As eleitas por Deus e as que vieram apenas da carne e do sangue dele. Adão e Eva, que antes viviam no mundo espiritual, pois eram guiados pelo Espírito de Deus, e agora saíram do mundo espiritual para o mundo de matéria, e governado pelo engano e a mentira, por Satanás. Adão saiu da direção do Espírito de Deus para o domínio e governo do diabo. Agora deixou de ser o Senhor da terra para ser servo do diabo, porque Deus colocou Adão como Senhor da terra. Então, os animais dos ares, os animais das águas, os animais da terra, todos iriam obedecer a Adão. Mas Adão transmitiu esta governança para o seu novo Deus, para a serpente. Deus escolheu os seus com um objetivo, para que os seus escolhidos, para que os seus eleitos, para que os seus predestinados fossem santos, separados para ele, fossem irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. Efésios 1, do 5 ao 13. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, Efésios 1, do 5 ao 13, nos diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus fez um plano. Agora, você vai lá, meu filho, como ser humano material, com um corpo terreno, e você vai dar sua vida para que os meus, que estão misturados com os do diabo, você resgate eles, você traga-os de volta para mim, através do seu sangue. Então, você vai se doar para que os meus sejam alcançados. Então, Deus fez isso, fez este plano, e ele revelou esse plano para a serpente, lá em Gênesis 3, 15. Então, este era o plano, porque o homem saiu do mundo espiritual para o mundo terreno, e no mundo terreno, para ser salvo, tem que ser através do sangue. E Cristo teria que derramar o seu sangue. Por isso aqui diz, e nos predestinou para filhos de adoção. Então agora nós seríamos filhos de Deus, mas agora por adoção. Por quê? Porque nós seríamos adotados em Cristo. Cristo viria para dar a sua vida. E em Cristo, e reconhecendo a verdade, e querendo, escolhendo esta verdade, nós voltaríamos a ser filhos de Deus, adotados em Cristo, porque é Cristo agora quem está nos dando a segunda oportunidade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, para Deus mesmo, ele iria nos adotar em Cristo, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis em si no amado. E quem é este amado? Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então nós somos redimidos pelo sangue de Cristo.
pelo sangue do Cordeiro. Redimidos pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, o nosso pecado é ofensa a Deus, mas Deus, pela sua graça, nos dá o perdão se realmente arrependidos formos a Deus. E diz mais, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tudo que foi quebrado lá no Éden, foi abandonado. A terra que era boa, o homem que iria produzir os frutos para Deus. É isso que Paulo está falando aqui, de tornar a congregar em Cristo. Tornar a congregar em Cristo o mundo espiritual que o homem abandonou lá no Éden. Então, agora em Cristo, isso iria voltar novamente o homem a congregar, a ter esta comunhão com o Pai. Em Cristo, todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, no Novo Testamento, que a terra, parece que é Paulo que fala, que a terra anseia a restauração, a remissão, porque a terra geme, ela já não aguenta mais o governo do diabo. E ela quer que Cristo venha para restaurar tudo. E aqui está falando, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando Cristo veio e deu a vida dele, então ele já teve o direito de todas as coisas ser congregadas a ele. Mas nem todas ele ainda está governando. Mas ele, quando morreu e ressuscitou, ele passou a governar já na vida dos eleitos, de todos aqueles que querem. Só que quem quer Cristo é só os eleitos. Os que vieram depois da fundação deste mundo, eles não querem. Eles odeiam a palavra da verdade. Então, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, Deus deu tudo nas mãos de Cristo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, nós fomos predestinados para a honra e a glória de Deus, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E Paulo diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Só quem ouve a palavra da verdade e quer esta palavra para si, são os que foram eleitos no mundo espiritual, antes do pecado. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
Então, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo de matéria, estes, quando ouvem a palavra de Cristo, a verdade, eles aceitam esta palavra e são selados. Já pensou? Pelo Espírito de Deus, e o Espírito volta a governar, a guiar esta vida. Por isso, Paulo fala isso lá em Gálatas 5:17, que o Espírito luta com a nossa carne para não fazermos o que queremos, porque a nossa carne é guiada pela serpente. E quem é guiado pelo Espírito é o espiritual. E é o espiritual quem manda na carne. E a nossa carne não pode ser mandada por Satanás, mas sim pelo Espírito de Deus que está guiando o nosso espírito. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão, da adquirida para louvor da sua glória. Então, nós temos esta posse, esta herança que Deus nos deu. Então, a diferença dos que são de Deus é que eles receberam o Espírito de Deus e são guiados por este Espírito. Deixaram de ser escravos e tornaram livres em Cristo. Romanos 8:9. Já os que são do maligno, não tem o Espírito, aliás, eles têm o espírito de escravidão. Os que são do malignos, eles vivem no espírito de escravidão, guiando a vida deles. João 8:44. Estas pessoas são guiadas pelo diabo e para a morte eterna. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Mas os de Deus são guiados para a vida eterna, pois estão em Cristo. Em Gênesis 1:28, Deus manda Adão e Eva fecundar. Aliás, Deus manda Adão fecundar, Eva, né? Sedes fecundos, multiplicai, enchei a terra. Este era o povo que Deus elegeu e escolheu e predestinou para ser seu povo. Então, aqui em Marcos 13, em Marcos capítulo 13, versículo do 20 ao 22, nos diz o seguinte: E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, preste atenção, que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, Deus abreviou os dias da grande tribulação por causa dos eleitos, da tribulação dos últimos 7 anos, por causa dos eleitos. Pois ele está dizendo, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, os eleitos, que foi eleitos antes da fundação do mundo, por causa deles, Deus abreviou os dias para que eles não fossem tombados. Na eleição, Deus decide ter comunhão com a pessoa. Deus elegeu um povo para ele se relacionar intimamente com ele. Mas Adão não frutificou para Deus este povo antes da fundação deste mundo material
e governado por Satanás. Somente depois do pecado e neste mundo de matéria e amaldiçoado por causa do homem, por causa do pecado do homem, e governado pelo diabo, foi que Adão e Eva frutificaram. Em Gênesis 3,15, o fruto que Adão iria dar já não seria mais para Deus, pois estava contaminado com a semente da serpente. Então, este fruto, Deus não queria mais. Teria que haver um outro meio para este fruto voltar a ser um fruto bom. Por isso, Deus, em Efésios 1:4, escolhe de entre os frutos que veio de Adão, aqueles que ele já havia eleito para ele, antes da fundação deste mundo corrompido. A eleição é iniciativa totalmente divina e veio antes do homem pecar, desobedecendo às suas ordens de frutificar a Eva, multiplicar a humanidade e encher a terra de pessoas santas e que fossem a imagem e semelhança de Deus. Segundo as Tessalonicenses 2:13. O que é eleição? É o ato de Deus decidir reservar para si, dentre a raça humana, determinadas pessoas para com elas ter comunhão eterna. Então, Deus, ele fez isso, né? Ele elegeu esse povo para ter este relacionamento com ele. Em Gênesis 3,15, depois do pecado, a semente que Adão frutificou já estava contaminada e os seus frutos mortos, pois tinham sido contaminados com o veneno da serpente, que era o pecado. A mulher já não daria à luz seus filhos como era para dar antes do pecado. Então, agora a humanidade parecia que não prestava mais para Deus. Mas Deus, ele sempre dá um jeito, faz uma lei para que possa alcançar os seus. Agora a mulher, para dar à luz seus filhos, seria com muito sofrimento e dor. Gênesis 3,16. Agora, para Deus tirar os seus eleitos do meio dos da serpente, seria através do descendente da mulher, que é Cristo. Gênesis 3,15. E seria com muito sofrimento e dor. Então, Jesus sofreu muito e passou muita dor. Assim como a mulher, para dar à luz, sofre muito e passa muita dor. Assim, Cristo, para dar à luz, para tirar o seu povo do meio do povo da serpente. O povo de Deus é o trigo, são as ovelhas, estão tudo misturado. E para Cristo tirar este povo do meio do povo do diabo, foi com muito sofrimento e dor. Jesus sofreu muito nesta terra. Sofreu desprezo, foi cuspido, foi rejeitado, foi espancado, foi surrado, foi condenado injustamente, e foi levado à morte. Para Deus ter os que ele elegeu antes da fundação do mundo, seria necessário alguém que não tivesse pecado e nem fosse da semente corrompida do Adão, para vir a este mundo e nesta pessoa que não era corrompida pela semente da serpente, estes eleitos fossem escolhidos por Deus do meio dos que são da serpente. João 3, do 19 ao 21, e essa pessoa é Cristo. Em Efésios 1:4, nos diz que nós fomos eleitos em Deus
antes da fundação do mundo. Portanto, antes deste mundo governado pelo diabo se materializar. Em Efésios 1, do 5 ao 13, já li, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí você vai lá para Isaías 53, 10, quando Cristo morre e, devido à sua morte, na ressurreição, ele tem esses descendentes, esses eleitos. Deus nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo, mundo governado por Satanás e morto no maligno. Em Gênesis 3,15, Deus nos predestinou para filhos de adoção em Cristo, para si mesmo. Isaías 53, 10. Em Cristo, Deus estava dando a oportunidade para toda a humanidade ser salva, mediante o seu arrependimento dos pecados e a sua fé em Cristo. Em João 3, do 19 ao 20, Cristo diz que a semente da serpente não vem para a luz, não vem para Cristo, não vem para a verdade, pois eles amam o diabo, que é o pai deles, que é a mentira, e eles não se arrependem dos seus pecados. Em Efésios 1:8, nos diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo. E a fé vem de Deus para nós. Somente os eleitos e predestinados de Deus creem verdadeiramente em Cristo como o seu Deus, Senhor e Salvador. Aí você vai ler João 6, do 38 ao 40. Tito 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. João 1, 12. Em Efésios 1, 5, Deus só predestinou para ele aqueles que ele elegeu. João 6, 44 e 47. Em 2 Timóteo 2,10, Paulo diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Então, Paulo está dizendo que suportava aquilo tudo por causa dos eleitos de Deus. Então, estes eleitos precisavam e precisam ouvir a palavra da verdade. Então, Paulo suportava tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, os eleitos precisam ouvir a palavra de Cristo para atenderem à palavra de Cristo, serem convencidos pelo Espírito Santo e virem a Cristo para, arrependidos dos seus pecados, receberem de Cristo o perdão e a libertação da condenação e receberem de Deus, Pai, a justificação. Embora Paulo pregasse para todos, pois ele não sabia quem eram os eleitos e predestinados, ele sabia que apenas os eleitos receberiam de Deus a graça da fé. Por quê? Porque somente os eleitos são os que vão crer na palavra de Cristo, se arrependerem e virem para Cristo, né? Aqui em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, os eleitos, eles vão receber de Deus esta graça, porque só eles que vão crer e vão querer. Deus não escolhe ninguém com base na atitude ou comportamento que a pessoa iria ter quando viva. Então, depois que vivesse nesse mundo e tivesse as atitudes que Deus iria escolher, não.
Deus já escolhe isso antes. Escolheu antes deste mundo de matéria. Quem convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo. Somente os eleitos e predestinados por Deus, antes da fundação do mundo, se deixarão convencer pelo Espírito de Deus. João 8, 41 a 45. Leia lá o que Cristo diz lá. Eu já estou cansada de ler isso aqui. Então, Deus em Cristo deu a oportunidade para toda a humanidade. Tanto faz ser eleita como não. Mas os que não são eleitos, os que vieram apenas da carne e do sangue de Adão e de todos os homens, estes não vão dar ouvido à palavra de Deus, eles não se arrependerão, eles não quererão a libertação, eles não querem ser livres da condenação. Então, em Marcos 13, do 20 ao 22, Jesus nos traz duas informações sobre os eleitos, sobre os predestinados e escolhidos. Então, vamos voltar lá para Marcos, né? Marcos, capítulo 13, os versos do 20 e 22. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Só que não é possível, né? Então Jesus aqui, ele revela duas informações sobre os eleitos, sobre os predestinados e escolhidos. Primeira informação: é impossível que os eleitos não sejam salvos. Eles serão salvos. Por quê? Porque ao ouvirem a palavra de Deus, o Espírito Santo vai convencê-los, porque eles acreditarão na palavra. A Bíblia relata, quando Cristo estava morrendo na cruz, tinha 2 criminosos. Os 2 estavam zombando de Cristo. Mas um certo momento da crucificação, eles estão crucificados, o que estava do lado direito parou de zombar de Cristo, parou de criticar Cristo e creu em Cristo e foi salvo. Então, os salvos, os escolhidos, os eleitos, os predestinados, eles serão salvos porque eles vão crer na palavra de Deus. A segunda informação, né? É impossível os eleitos serem enganados por falsa pregação. Então, os eleitos, eles estão ali de olho e o Espírito está ali nos ajudando no entendimento da palavra. Em João 10, do 27 ao 30, Cristo deixa bem claro quem são as ovelhas dele. Elas são os eleitos por Deus e adotados e redimidos por Cristo. Então, Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Estes são os eleitos, eles ouvem a palavra de Cristo, eles ouvem a palavra de Deus e reconhecem essa palavra e seguem a Cristo. Em João 17, do 6 ao 26, Cristo ora pelos eleitos que estavam com ele, que eram os salvos do presente, mas também pelos eleitos que no futuro, quando eles existissem, porque ainda não existiam, naquele tempo eu não existia, você não existia, mas
já estávamos eleitos antes da fundação do mundo. E Cristo já orava por nós. Então, ele já orava pelos eleitos do futuro, quando eles existissem em cada geração que viriam. Estes eleitos fossem alcançados pela palavra da verdade. Então, Cristo já orou por nós, para que nós não fôssemos enganados. Em Mateus 28, do 19 ao 21, Cristo nos manda irmos por todas as nações, levando a palavra da verdade, para que a verdade alcance os eleitos e os tire da mentira e engano, e sejam libertos das mãos do diabo. Jesus deu a oportunidade tanto aos eleitos como aos não eleitos de serem salvos, mas os que não são eleitos, eles não querem Cristo, eles odeiam Cristo e a sua palavra. João 3, do 19 ao 20 e capítulo 8, 44. Então, eles odeiam Cristo, eles odeiam a verdade. Os que não são eleitos, eles odeiam a palavra de Deus e em breve vão persegui-las. Em Efésios 1:5, Paulo nos diz que Deus nos predestinou para a adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 6, Paulo para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, a quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, fomos remidos pelo sangue de Cristo das ofensas que fizemos a Deus, porque em algum momento em que ouvimos a palavra de Deus, entendemos, fomos convencidos e arrependidos fomos a Cristo. Em Mateus 20, 28, Cristo diz que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos, não de todo o mundo, mas dos eleitos. Então, Jesus morreu por muitos, não por todos, porque nem todos querem Cristo como Salvador. Então, ele veio em resgate de muitos. E esses muitos foram os eleitos, os que Deus escolheu antes do pecado, para que no tempo determinado por ele, Deus, na eternidade, viesse ao mundo. Como isso só aconteceu depois do pecado, então foi necessário Deus enviar a este mundo a sua palavra, para que a sua palavra, que é a verdade, alcançasse os que foram eleitos e predestinados antes da palavra da mentira e engano que entrasse na terra e contaminasse os eleitos e também a terra e a transformasse, né? Porque a palavra da mentira transforma tudo de bom para ruim e transformar-se em lugar onde mora os mortos, pois todos morreram, né? Pois em Adão todos morreram. Em João 20, 17, depois da ressurreição de Cristo, ele chama os seus apóstolos de irmãos, pois já foram adotados em Cristo como filhos de Deus. Então, depois da ressurreição de Cristo, agora nós somos irmãos de Cristo, porque nós fomos adotados por Deus em Cristo. Aí você pode ler isso em Hebreus 2, 11, parte B, do 11, versículo do 11, parte B até o 13. João 17, 24. Então, você pode ler isso. Em 2 Coríntios 5, do 15 ao 17, Paulo nos diz que
Cristo morreu por todos, para que os que vivem, ou melhor, os eleitos, os predestinados, não vivam mais para si, ou melhor, não vivam mais para as coisas deste mundo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então foi por isso que Cristo morreu e é para ele que devemos viver. No versículo 16 de 2 Coríntios 5, nos diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, quem é o segundo a carne? Satanás. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne aqui, Cristo era não a carne segundo o pecado, mas a carne humana, a carne do corpo dele. Ou melhor, sem o verdadeiro entendimento da palavra. Agora já não o conhecemos deste modo, agora conhecemos com intimidade, com conhecimento, com revelação da palavra. O versículo 17 nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você nasceu de novo. Como João diz lá em João, Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 5, nascer da água e do Espírito. Então, se você está em Cristo, você nasceu de novo. Tudo se fez novo. Os eleitos de Deus para herdar todo tipo de bênção. Então, os eleitos de Deus para herdar todo tipo de bênção, Efésios 1, do 4 ao 5. Mesmo que estivesse no engano e na mentira, depois que se encontra com a verdade, que é Cristo, todas estas coisas ficam no passado. Então, o eleito, depois que conhece Cristo, se arrepende dos seus pecados e vem para Deus arrependido, então as coisas que ele fez de errado ficou no passado. Tudo se tornou novo, ele nasceu de novo. Então, ele precisa agora, daqui para frente, continuar na verdade. Os eleitos tiveram um novo nascimento em Cristo. E o Espírito voltou a guiá-los na sua palavra. Então, agora o Espírito de Deus veio morar dentro desta pessoa e é o Espírito de Deus quem guia estas pessoas para Deus. Então, o Espírito, lá em Gálatas 5:17, o Espírito de Deus luta com a nossa carne para não fazermos o que queremos. João 3:5, né? Nascer da água e do Espírito. E eles entrarão no reino de Deus. E eles entraram no reino de Deus. E com os olhos espirituais veem o reino de Deus. Então, nós só podemos ver o reino de Deus quando já nascemos de novo espiritualmente. E entramos no reino de Deus e passamos novamente a ser guiados pelo Espírito de Deus. Aí nós passamos para o mundo espiritual. Romanos 8, do 26 ao 30, Paulo nos explica bem direitinho como Deus fez. Eu não vou ler porque já passei demais do tempo, mas eu vou concluir esse estudo. Então, vocês podem ler aí o que foi que Paulo falou. Romanos 8, do 26 ao 30. Em Romanos 8, do 9 ao 11, aquele que é eleito, predestinado e escolhido por Deus, ele tem o Espírito Santo dentro de si. Paulo diz, né, que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Em Gálatas 5:17, o Espírito Santo está lutando contra a nossa carne para não fazermos o que queremos, porque a nossa carne é dominada pelo maligno.
pelas obras da carne, pelos desejos terrenos. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o espírito, a alma e o corpo do eleito, daquele que já recebeu Cristo, está sendo santificado para se encontrar nos ares com o seu Senhor. Estes são o remanescente de Deus neste mundo de matéria e governado pelo diabo. Então, esse governo material, que é esse mundo terreno, que é governado pelo diabo. Então, o remanescente de Deus está sendo santificado, está sendo preparado para em breve deixar este mundo de matéria, este mundo corrompido, para ir ao encontro de Deus e ir para a nossa terra. Preste atenção. Por isso, meus irmãos e irmãs, não se admirem por tudo aquilo que está acontecendo neste mundo. O remanescente de Deus será perseguido pela semente da serpente, será preso e muitos mortos, pois a semente da serpente odeia os eleitos, predestinados e escolhidos por Deus para herdarem o reino de Deus. E o reino de Deus não tem aparência exterior ou terrena, pois ele é espiritual, ele é eterno, pois é Deus reinando dentro do nosso ser em espírito, no Espírito Santo. Que você seja um destes eleitos e predestinados por Deus. Os eleitos amam a verdade, odeiam a mentira. Amam a justiça, odeiam a injustiça. Amam o seu próximo e deixam e odeiam a serpente. Estes são os eleitos. Que você seja um. E nos se preparem, porque a perseguição aos eleitos de Deus já começou. E somente os verdadeiros eleitos de Deus suportarão a perseguição que está vindo. Aqueles que não são eleitos de Deus, eles vão se curvar ao sistema. Eles vão fazer o que a serpente quer, porque eles são da serpente. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo maravilhoso que tirou toda a dúvida que eu tinha em relação a este assunto, que clareou todo ensino e que cada um dos teus filhos agora não tenha mais dúvida, aqueles que tinham, né? E obrigado pelo rico ensino. Obrigado, Pai. O Senhor está revelando toda a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas, que elas possam ouvir esta mensagem. O sistema da besta não quer mandar meus vídeos para ninguém. Então mande você, aquele conhecido, aquele que você conhece, para que eles também sejam alcançados, para que os eleitos de Deus sejam alcançados. Nós não sabemos quem são eles, por isso temos que pregar. Onde eles estiverem, ao ouvirem a verdade de Deus, eles vão aceitar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. E assim você está ajudando na evangelização. Até o próximo vídeo.